Quem é o brasileiro que está na mão do Hamas nesse exato momento? O nosso governo, nosso ministro das Relações Exteriores, nosso embaixador em Israel e nosso ministro dos Direitos Humanos não tocam no assunto. Fica comigo até o final do vídeo que você vai saber tudo a respeito dele. Inclusive, ele é meu conterrâneo, ele nasceu em Niterói, tá? Na minha cidade, a gente vai falar sobre isso. Vamos confirmar com vocês a informação que nós passamos ontem de que possivelmente Israel estaria se preparando para fazer um pente fino no sul de Gaza, e essa informação foi confirmada hoje pelo especialista Alexandre Ostoniek, que concedeu uma entrevista ao Morning Show da Jovem Pan. Nessa edição, a gente também vai comentar sobre as provas que sobejam de que Hamas comete crime de guerra, crime contra a humanidade o tempo todo na faixa de Gaza, mas a mídia mainstream, ela não tem vergonha na cara e ela não fala uma linha a respeito desse aspecto que é amparado sob a Convenção de Genebra. Ainda nessa edição, eu vou comentar com vocês uma entrevista esclarecedora do jornalista Douglas Murray. Ele concedeu, uma participação para uma emissora britânica e o apresentador, o âncora da entrevista, a âncora do veículo, querendo culpar Israel por alguma coisa, e o Douglas Murray detonou o cara. Então fica comigo até o final que você vai gostar muito, vai sair daqui muito bem informado a respeito desse conflito. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal, o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, você ajuda pra caramba a gente, tá bom? Quem é o brasileiro que pode estar hoje, agora, em poder do Hamas, tá? Ele é Michael Nazenbaum, ele está desaparecido há 40 dias, e a família está naquele estado, sem notícias. Ele tem 59 anos, ele é natural de Niterói, da minha cidade, e ele desapareceu no dia 7 de outubro, quando o Hamas cometeu tudo o que cometeu lá em território israelense, tá? O último contato dele com a família aconteceu naquele dia, quando ele estava em Sderot, que é uma das cidades ali fronteiriças com a faixa de Gaza, onde imperam ali os kibbutz, e como não houve comunicação de morte, a família tem certeza de que ele está agora em condição de refém do Hamas. A Interpol comunicou o desaparecimento ao Itamaraty no dia 22 de outubro. Você não vê ninguém da Globo, da Record, do SBT falar a respeito da vida desse cidadão brasileiro. Ele é pai de 2 filhas, tá? Avô de 5 netos, e sua mãe, Sumira, a senhora Sumira, tem 86 anos. Junto com a irmã dele, de 66, moram todos em Israel. Ele nasceu em Niterói em 64, ele imigrou para Israel em 76, levado pela irmã. Ele havia ido morar em Israel um ano, havia ido morar em Israel um ano antes, e hoje ele tem dupla cidadania. Ele é um brasileiro israelense. Em entrevista ao Oeste, só a revista Oeste, para fazer uma entrevista dessa magnitude, dessa importância. Em entrevista ao Oeste, a irmã dele estava falando, ela mora em Beersheba, também ali uma das cidades partícipes, onde vigora ali os kibbutzins, Ela relatou o sofrimento da família com o desaparecimento dele. Ela contou que a última vez que falou com ele foi no dia 5 de outubro, e a notícia do ataque na manhã de 7 de outubro foi um choque devastador para todo mundo. A única informação que a família teve se refere ao carro dele, que estava dirigindo no sábado. Só sabemos que encontraram o carro dele todo queimado, mas não encontraram o corpo. Então a família desconfia e as autoridades israelenses também, de que ele esteja em poder do Hamas. Ele ia de Sderot, onde mora, para buscar a neta dele. A criança estava com o pai, que é soldado na base militar em Reim, ali na região. Então, temos um brasileiro que pode estar nesse momento em poder do Hamas. A gente não sabe se vivo ou morto, porque essa é a verdade, mas o governo brasileiro não emite um comunicado sequer. Você viu, por acaso, nosso ministro dos Direitos Humanos comentar alguma coisa sobre o Hamas ser obrigado, ser pressionado a libertar cidadão brasileiro que está em poder dele? Não, você não viu. Você só ouve os nossos representantes, com muitas aspas, criticando Israel. Olha, é de lascar, gente. Eu queria só lembrar a vocês que foi um brasileiro, Oswaldo Aranha,
que foi o responsável pelo voto de Minerva, que disse ok na ONU para a criação de Israel em território de controle britânico, porque muita gente não sabe, mas aquele território todo lá que hoje consiste em Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza, estava sob controle britânico. Aquilo não era dos árabes, não era dos palestinos. Tá? Ah, Valéria, mas isso é um controle injusto. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas na lei que vigorava na época, o que dizia? O controle era britânico e os britânicos falaram, bom, do jeito que Israel quase foi exterminado, recém agora, na década de 40, eu vou assumir a dianteira de propor uma solução para um Estado de Israel. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ao estado de origem dos hebreus, porque, afinal de contas, os judeus são descendentes dos hebreus. E onde isso aconteceu, onde que existiam os hebreus, originalmente ali em Jerusalém, ali em Israel. Bem, na época, Oswaldo Aranha, ele presidiu essa sessão que decidiu, né, com o voto de Minerva dele, que Israel, né, que os judeus tinham que ter uma pátria, a pátria ali naquele lugar, ali em Israel, e deu empate na votação e ele deu o voto de Minerva. Mas tem alguns parênteses que a gente precisa abrir aí. Tem muita matéria dizendo que Oswaldo Aranha, à época, negou visto para um monte de judeus. Tá? Ele não autorizava. Então foi bem preocupado. Tem essas duas vertentes aí, mas o que importa hoje é que a nação de Israel aconteceu, o seu renascimento, através do voto decisório de um brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a gratidão de Israel por Oswaldo Aranha é tamanha que ele tem uma praça com o seu nome lá em Israel. Agora, imaginem vocês se no lugar de Oswaldo Aranha estivesse um revolucionário bancado pelo Kremlin, pela União Soviética. Pensem aí, o que seria dos judeus, do restinho dos judeus que sobraram do massacre da Segunda Festinha Mundial? Bem, hoje, né, é sexta-feira aqui pra gente, mas é sábado lá, já é sábado em Israel, e eles montaram uma mesa para ceia no final do dia, para a ceia do Shabat de todos os sequestrados que estão em poder do Hamas. Então, esse vídeo é bastante emocionante, já está nas minhas redes sociais, não vou soltar aqui, mas assim, hoje, inclusive, é algo que eu faço sempre que Israel está em conflito. Eu entro em contato com um grande amigo meu, que é o Roberto Grobman, que mora em Israel, brasileiro que mora em Israel, ele, a esposa e os filhos pequenos, ele que, nesse conflito, foi a primeira vez que ele teve que ficar muito tempo no bunker com seus filhos, né? Criança pequena, é difícil de controlar, vocês sabem como que funciona a coisa, e hoje, especialmente, foi um contato muito emocionante, e eu estou realmente, assim, muito abalada, não tem nada acontecendo com ele, está tudo bem, tá? Mas ele é um dos judeus que respeitam absolutamente a minha crença e a minha fé em Cristo Jesus. E quando eu digo a ele, eu vou orar por vocês, ele diz, amém, ore por nós. E ele sabe que eu oro a Deus em nome de Jesus. E ele nunca me recriminou e nem nunca recusou nenhuma oração da minha parte. Então hoje foi realmente um momento muito especial com ele, com a família dele, todos os sábados, né? Sexta-feira aqui. Eu procuro desejar um Shabbat Shalom para ele. E eu tô até muito mexida para gravar esse vídeo. Mas essas mesas aqui também mexem muito comigo. Bem difícil, gente. Vamos seguir aqui que eu quero ler a legenda para as nossas amigas sexagenárias, nossos amigos sexagenários, de uma entrevista absolutamente estrondosa para o Piers Morgan, tá? Para Talk TV, do Douglas Murray. Douglas Murray está lá em Israel, está na fronteira, e ele foi passar, né, o informe, o reporte para Talk TV, e o engravatado, né, de sapatênis do estúdio quis colocá-lo numa situação de recriminação a Israel por algo. Vamos acompanhar aqui, eu vou pedir a vocês que conseguem ler a legenda, que por acaso já tenham assistido essa entrevista, que vocês tenham amor por quem não consegue ler as legendas, tá? Então vamos lá. Diz o Douglas, o que me preocupa em relação ao que Israel está fazendo é
Peraí. O que me preocupa em relação ao que Israel está fazendo é não serem esforços para se livrar do Hamas, mas que, devido à natureza específica do Hamas, estar misturado com a população civil, com enormes baixas civis, que inevitavelmente ocorrerão. Então, teoricamente, trocando em miúdos, tem um problema aqui de tradução, ele está dizendo, o que me preocupa não é a defesa de Israel, o que me preocupa é a enorme baixa de civis que vai acontecer como contra-ataque de Israel, ou seja, Israel se defender não é aceitável. O que é importante de verdade são as inúmeras, imensas baixas de civis. Ah, mas como que a gente sabe que são tantos civis assim? Porque o Hamas informa, então deve ser verdade. E ele fala, o número crescerá e crescerá e crescerá. Será que, como alertou Barack Obama, não estamos criando aqui apenas uma oportunidade de radicalização muito maior? De todos esses jovens palestinos que veem seus entes queridos serem mortos? Porque imaginaríamos que no final de tudo isso, eles vão querer fazer outra coisa que não seja se tornar uma nova versão do Hamas, querendo se vingar do que aconteceu com suas famílias. Bem, então o importante para ele é assim, que se dane se os pais desses jovens estão querendo exterminar Israel do mapa. Como esses jovens estão assistindo o contra-ataque de Israel e a tentativa de proteção de Israel, isso não é bom. Por quê? Porque esses jovens estão assistindo, eles podem se tornar uma nova versão do Hamas. O engraçado é que eles colocam a pergunta, eles não colocam solução, né? E aí o Douglas, olha a expressão do Douglas que está lá debaixo de fogo cruzado, né? Olha a expressão do Douglas. O Douglas responde, bem, há duas coisas. Uma delas é que, se você seguir a lógica do que Barack Obama disse, então você simplesmente não deve fazer nada. Se você é Israel, deve ser atacado e simplesmente sentar-se e dizer, tudo bem, vamos esperar pelo próximo ataque. Mas a segunda coisa e mais importante é que sua pergunta supõe que há uma espécie de população palestina pacífica em Gaza. Gente, quem está falando isso é o Douglas, não sou eu, tá? Que adoraria uma solução de dois países. E tem algumas maçãs podres, que é o Hamas. Aí ele diz, eu acho que isso não é verdade, porque quando uma das vítimas do festival de música, uma pobre jovem judia alemã, que é o que parece, foi violada e depois brutalmente assassinada e levada nua para Gaza, por que não se pode encontrar ninguém? Ninguém pode encontrar isso online. Ninguém pode encontrar isso em lugar nenhum. Uma multidão de habitantes comuns em Gaza. Não era o Hamas, nem era um comício. Gazenses comuns cuspiram em seu corpo, bateram em seu corpo, mutilaram seu corpo ainda mais enquanto desciam. Estava nua. Isso parece com uma população pacata? Pergunta o Douglas. De dois tipos, de tipos pacíficos que estão apenas esperando desesperadamente que uma solução de dois estados seja colocada de volta ao mapa pela milionésima vez nos últimos 70 e poucos anos? Não me parece que seja isso. E aí o jornalista, né, o âncora, diz o seguinte, não, a gente não consegue mesmo ver isso na internet nem em lugar nenhum, mas há mais de 2 milhões de pessoas em Gaza. Havia algumas centenas no videoclipe. Portanto, não gosto de fazer isso. Aí o Douglas já começa a responder, sim, algumas centenas, ao acaso. E você viu alguém dizendo, ei pessoal, parem, nós não devemos mutilar nem violar o corpo de alguém e nem violá-las em público? O Douglas diz, eu não vi isso. Aí o jornalista fala, né, o âncora, mas então o que você está realmente articulando? Corrija-me se eu estiver errado. O que você está articulando não é realmente um endosso de punição coletiva? Ou seja, a gente ouve muito isso aqui dos jornalistas brasileiros também. Parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V de defesa ao Hamas através da narrativa da população civil pacífica que há na Palestina.
Então ele fala de punição coletiva, né? O que seria uma punição coletiva? Exemplo, um traficante sequestra um bambambam aí, banqueiro, e corre para se proteger dentro de uma favela, de uma comunidade. E aí as forças policiais do Estado declaram guerra contra o traficante, e aí os civis acabam pagando preço. Tá? Acreditem, tem jornalista brasileiro que usa esse exemplo como comparação. Nós não estamos falando da mesma coisa, são dois estados diferentes, dois territórios diferentes, são duas nações. A Palestina já deveria ser um estado. Acontece que a Palestina não aceita nenhuma proposta de estabelecer um estado oficial. Vamos continuar aqui. Aí ele fala, né? Isso, você está endossando uma punição coletiva? Você assume que todos são culpados? E ele diz não. Aí o âncora diz, e se eles não enfrentarem o Hamas, eles também são culpados? Aí o Douglas diz, não. E é aí, só um minutinho, e é aí que as pessoas têm um problema, que eu acho, de linha moral aqui, que o Douglas diz, não. O âncora continua, você considera que todos os habitantes de Gaza igualmente sejam responsáveis? Isso é punição coletiva, isso não é ilegal? Olha só a resposta que o Douglas dá. Bem, antes de mais nada, há alguma responsabilidade pelas pessoas em Gaza. Se você elege o Hamas e eles acabaram com o Fatah, depois permaneceram no poder por todos os anos seguintes, receio que haja alguma responsabilidade das pessoas nessa situação. Sabe, quando os alemães levaram o moço do bigodinho alemão ao poder, votaram nele, nós da Grã-Bretanha consideramos o povo alemão responsável de alguma forma pelo bigodudo lá estar no poder. Portanto, ele continua, eu não sou a favor da punição coletiva em si, mas também não sou a favor dessa ideia que há algo único acontecendo no contexto israelense de Gaza. Nós, na Grã-Bretanha, não conseguimos entender. Na verdade, aí o âncora retoma e diz, na verdade, há uma coisa única em nossa própria história. Há coisas muito semelhantes, mas há uma coisa única que é fato, de que a população de Gaza é bastante singular. Quase metade da população é composta por crianças. Essa situação é única. E aí o Douglas retoma e responde, não, eu vou lhe dizer o que é único sobre a população de Gaza. É a única população do mundo em que as pessoas afirmam rotineiramente que os israelenses estão cometendo geno, mas que tem crescimento populacional o tempo todo. Quero dizer, isso me parece ser uma coisa bastante interessante sobre Gaza. Mas com relação à moeda moral, quero fazer uma observação muito importante, se é que posso dizer isso. Que é o fato das pessoas, muitas vezes, abusam da história e dizem coisas o tempo todo, que a única coisa que alguém da história sabe, que alguém que sabe da história, sabe sobre os nazistas. Aqui está algo que posso dizer a vocês com absoluta certeza, Piers. Tendo visto que não apenas alguns do Hamas do que fez na terra de Israel há algumas semanas, e tendo assistido os vídeos das filmagens não editadas, que foi um dos jornalistas que infelizmente foi autorizado a ver no outro dia, posso lhe dizer uma coisa. A comparação entre o Hamas e os moços do bigodinho alemão é insuficiente. E aí, gente, acontece de um míssil passar sobre a cabeça dele, ele fala, desculpa, há um chegando, e aí eu vou adiantar aqui que é a equipe indo para um local de proteção, e aí o Piers, inclusive, pergunta, veio de Israel ou de Gaza? Aí o Douglas responde que veio de Gaza, o Piers pergunta como ele está, se ele está bem, se ele quer interromper a entrevista, e o Douglas, não, tá tudo bem, eu quero voltar aqui. Ele ainda diz, né, que esteve na Ucrânia, em Odessa, em Kherson, em Nikolaev, que ele está bem acostumado. E ele fala, não, vamos continuar.
Aí o âncora insiste, se você precisar parar, pode ficar tranquilo. E o Douglas falou, não. Aí ele volta a falar das imagens que ele viu daquele vídeo que Israel está distribuindo para todas as autoridades e mídia internacional. Aí ele fala, o que me impressionou, Pira, ao ver as mensagens, as filmagens do dia 7 de outubro, foi que até mesmo os nazis estavam realmente envergonhados do que fizeram. Os batalhões das SS, que passavam seus dias atingindo na nuca os judeus e jogando-os para trincheiras, para valas comuns, tinham que ficar muito bêbados à noite para esquecer o que haviam feito. O alto comando do moço do bigodinho alemão teve que contornar o problema moral dos soldados. Porque os soldados sabiam que não era exatamente assim que suas vidas deveriam ser. Vou lhe dizer uma diferença muito grande entre os moços dos bigodinho alemão para o Hamas. Se vocês virem as filmagens brutas, eu realmente espero que as pessoas não tenham que ver em uma escala mais ampla, ver o que eu vi outro dia, elas verão algo que pelo menos é tão bárbaro quanto o que os nazis fizeram. Mas aqui está a diferença. Eles fizeram com alegria, estavam profundamente orgulhosos. Vimos pessoas tentando arrancar a cabeça de um jovem israelense com uma enxada. Depois ligar para os seus pais em Gaza dizendo, pai, vocês já sabem dessa parte, né? Fiz isso com as minhas próprias mãos, 10 judeus. Chama a mãe, que eu quero que ela tenha orgulho e veja que o filho dela fez um excelente trabalho, um ótimo trabalho. E ele fala, eu não estou exagerando. É muito, muito interessante. As pessoas precisam perceber que tivemos essa situação com os nazis, que também eram organização genocida antissemita, mas tentaram encobrir seus crimes. Eles tentavam disfarçar. A diferença é que o Hamas tem orgulho do que fez. E diz que praticará de novo até que o mundo inteiro esteja livre dos judeus. Este é o fato. Portanto, sugiro que levemos isso a sério. Acho que Israel está levando isso a sério. Espero que continuem levando a sério, mas acho que o mundo deveria também levar isso a sério. Isso inclui a Grã-Bretanha. E quando ouço jornalistas britânicos, comentaristas britânicos e políticos britânicos dando sermões nos israelenses sobre o que eles devem fazer, acho, desculpe-me, isso mostra uma falha em nosso país. Isso mostra que nós, a Grã-Bretanha, não conseguimos fazer cumprir nossas leis. Nem mesmo proteger nossas fronteiras da própria Grã-Bretanha. Isso é uma verdade. Somos nós que somos o elo fraco da cadeia de segurança internacional, neste caso, não Israel. Não preciso comentar nada, né? Então, eu fiz questão de trazer aqui, temos moto. Eu fiz questão de trazer aqui essa entrevista porque foi simplesmente esclarecedora e sim, existe uma grande diferença entre o sentimento dos soldados das SS e o sentimento dos combatentes, com muitas aspas, da organização terrorista Hamas. Antes de partir para os crimes do Hamas contra a humanidade, vamos prestar atenção nos nossos patrocinadores, que são eles que nos permitem fazer o nosso trabalho aqui. Você nunca verá sua pele sair disso. Terá isso enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2.
que é o Gen da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinatra Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. Bem, o link que eu deixo para vocês, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva vocês para essa página, onde você tem todas as informações complementares do Sinatra Gotas. Eu estou usando aproximadamente 2 meses, estou amando no que a minha pele se tornou. Nem eu sabia, antes de usar o Sinatra Gotas, que a minha pele estava tão zoada. Por isso que eu tinha que ficar chapando maquiagem, um monte de maquiagem, e dava aquele aspecto pesado, né? Gente, eu falo muito de pele do rosto aqui para falar do Sinatra Gotas, mas na verdade, como o tratamento é de dentro para fora, toda a sua pele vai receber os benefícios do Sinatra Gotas, tá? E o que a gente percebe de tacada é uma hidratação intensa, um brilho natural, um vigor, né? Uma retomada de vigor, de pele saudável mesmo. Até para bronzear, o bronzeado fica mais uniforme, viu? Então, olha, o link está aqui na descrição, nos comentários fixados, aqui na página, se você rolar, você chega, né, no portal de compra. Nós estamos sugerindo 3 meses de tratamento. Para quem quer experimentar, para mim é o melhor custo-benefício. Você paga 2 meses de tratamento, recebe o 3º mês de tratamento de graça e ainda garante frete grátis para todo o Brasil, e tudo isso por menos de R$ 30 na parcela. E, obviamente, que a nossa confiança no Sinatra Gotas é tão grande que a gente deixa você comprar e utilizar por 1 semana. Se você não gostar, você pode solicitar o seu dinheiro de volta. Nós, até agora, não tivemos nenhum pedido de solução, de devolução. Nenhum. Por quê? Certamente porque essas pessoas devem estar com a pele tão luminosa quanto a minha, como você vê agora. Então, faça alguma coisa pela sua pele, final do ano tá aí, Natal, Ano Novo, você vai querer estar maravilhosa no final do ano, chapar o coco, comer porcaria, beber, tomar sol como se não houvesse amanhã e vai querer a pele linda? Você pode, se você começar o Sinatra Gotas agora, tá bom? Então vamos lá, lembrando que tudo que você compra, que a gente anuncia aqui, você acaba ajudando a apoiar o nosso trabalho, tá? Vamos seguir aqui, porque eu tenho falado muito com vocês a respeito de Convenção de Genebra, né? Que a Convenção de Genebra dá proteção a certas estruturas que são locais civis, locais sagrados, museus, igrejas, sinagogas, mesquitas, hospitais, bibliotecas e tal. Geralmente essa estrutura ela é coberta pela proteção da Convenção de Genebra. Essas estruturas só perdem a proteção da Convenção de Genebra se essas estruturas estiverem sendo usadas como base militar. E eu sempre digo a vocês que se Israel, por exemplo, decidisse atacar algum hospital, alguma mesquita nesse exato momento, onde Israel já descobriu ali armas, material bélico, que a estrutura foi usada realmente como base militar, Israel estaria coberto pela Convenção de Genebra. O que eu esqueço, o que eu tenho esquecido de comentar com vocês é que, ao utilizar esse tipo de estrutura como base militar, o Hamas comete crime de guerra e crime contra a humanidade, porque isso é proibido pela Convenção de Genebra. E aí, o Hamas vive dizendo, vive informando para a mídia e para os seus assessores, né, de mídia, que Israel não tem evidência que prova que eles estavam alojados, por exemplo, no Hospital Al-Shifa. Entretanto, os próprios pacientes palestinos que estavam no local afirmavam o que viram. Essa declaração foi dada a uma moradora da faixa de Gaza em condições de anonimato, a Free Press e ao Center for Peace Communications. Além de pregar a destruição de Israel, o Hamas oprime os próprios palestinos. Então aqui o André Lagest traz uma aspas de uma moradora de Gaza que diz: o Hamas estava entre nós civis. Dessa forma, os judeus não podiam nos achar. Quando eu cheguei no Al-Shifa, eu encontrei membros do Hamas em todas as partes do hospital. Do nosso lado, na nossa frente, atrás, embaixo de nós. Isso não é oprimir os civis? Essa é uma declaração de uma moradora da faixa de Gaza. E nós trouxemos aqui também, né, os vídeos daquele senhorzinho que diz por que o Hamas está aqui entre nós. O senhorzinho que foi até entrevistado pela Al Jazeera, o repórter da Al Jazeera cortou
a entrevista dele bem no meio da fala e o senhorzinho falou: por que eles não vão se esconder no inferno? Tem que ficar aqui no meio da gente, no meio de quem está machucado, lembram? Então, e aí o Hamas continua informando para a mídia mundial que Israel não tem provas, embora tudo isso já tenha sido veiculado, tanto na internet quanto por jornalistas decentes e com vergonha na cara, como Douglas Murray, neste caso. Vamos seguir aqui, que tem mais uma prova aqui, que Israel encontrou morteiros em outro jardim de infância em Gaza. Jardim de infância, escola de educação infantil. Ali, ó. Morteiros, tá? Eu vou repetir o vídeo, ó. Escola de educação infantil. Tá bom? Então é isso que nós temos. Israel tem provas. Vamos aqui que eu quero mostrar para vocês que pito que toca a extrema esquerda milionária do mundo. Protesto anti-Israel nos Estados Unidos não são apenas uma manifestação de indignação orgânica com a guerra em Gaza. Grande parte do financiamento desses eventos que você tem assistido, né, de pessoas indignadíssimas porque estão matando crianças em Gaza. Esses eventos, por grande parte, estão sendo financiados por Neville Roy Singham, um rico empreendedor de tecnologia nascido nos Estados Unidos, e sua esposa Jude Evans. Singham, nascido em 54, de mãe cubana e pai oriundo do Sri Lanka, foi criado em um ambiente de política de extrema esquerda. Além de ser um marxista abastado, ele é simpatizante da China, residindo em Xangai com laços estreitos com pelo menos 4 sites de propaganda que promovem a imagem maravilhosa do Partido Comunista Chinês no exterior. Olha que beleza. As informações foram divulgadas pelo New York Post. É ele, ó. Olha que maravilha. Reside em Xangai, é pago, ele tem 4 sites para fazer propaganda do PCC, do Partido Comunista Chinês. E aí ele financia eventos que criticam Israel. Imagina se não. É ela, miserável. A esquerda, sempre ela. Seguindo aqui, deixa eu mostrar para vocês que Israel encontrou armas do Irã num posto avançado da Jihad Islâmica Palestina no norte de Gaza. Os militares localizaram foguetes Badr 3 e, segundo dizem fontes, eles são fabricados no Irã. Drones também, entre outras armas. Esse tipo de foguete tem alcance de 160 quilômetros e uma ogiva explosiva de 250 quilogramas. Alguns desses foguetes foram levados para Israel para fins de pesquisa. Eles vão fazer engenharia reversa, tá? A operação foi realizada por soldados israelenses da Brigada Bislamach e da Unidade de Engenharia de Combate de Elite e Ahalon. O posto avançado do grupo terrorista Jihad Islâmica foi posteriormente destruído. A imagem é essa. Acontece que tem uns povos aí na internet entendido de armamento, tá? De guerra, que está dizendo que isso daí não está parecendo um foguete. Não está parecendo um original. Por quê? Algumas pessoas estão apontando que esse fundo aqui, soldado, isso não condiz com o fundo do foguete. Então, do original, tá? Então, pode acontecer aí algumas possibilidades. Eles utilizaram o exterior de um foguete original para montar outra coisa que exploda. Eles montaram isso aí só para dizer que são fortões contra Israel, para fazer propaganda de guerra. Ou é o foguete mesmo e os especialistas não sabem de nada. Vamos aguardar. Mas o fato é que eu já venho falando aqui para vocês há algum tempo que o Irã está nessa guerra. O Irã financia Hamas, Irmandade Palestina, Irmandade Jihadista, a Tonga da Mironga do Caboletê, que existe naquela região ali, porque para os persas, tá? Irã é persa, tá, gente? Para os persas, aquela região é toda deles. Eu queria ver o que eles vão fazer quando tiverem que tretar com os turcos, né? Só quero saber. Os turcos otomanos, porque eles também querem restabelecer um califado,
até a Eurásia, lá até a Europa, eu não sei como é que eles vão fazer. Vai dar bastante briga até o final de nossos dias na Terra, mas assim, de todas as formas possíveis, sendo esse um artefato do Irã ou não, porque eu não preciso de mais nenhuma prova para declarar para vocês com toda a minha convicção, por tudo que eu tenho lido e investigado, o Irã já está nesse conflito e não é de hoje. É desde que o Hamas deu um golpe na autoridade palestina em Gaza. Não é de agora, é desde lá. Tá bom? Então encontraram aí mais essa bagaça. E aí eu quero levantar para vocês uma questão que foi uma pergunta que um seguidor do Marcelo, lá do Hoje no Mundo Militar, se você não segue Hoje no Mundo Militar, eu sugiro fortemente, que é um trabalho assim absolutamente criterioso e responsável. O Marcelo respondeu a seguinte pergunta. O Pedrão Bonitão perguntou: poxa, por que a Jordânia não volta a controlar a Cisjordânia para pôr ordem naquela região, né? E aí, Hoje no Mundo Militar, o Marcelo respondeu: tanto o Egito, que já controlou a faixa de Gaza, como a Jordânia, que já controlou a Cisjordânia, não querem saber de voltarem a se meter naquelas áreas, querem distância, como, aliás, fizeram questão de declarar recentemente, como o Egito, dizendo textualmente que não aceitará palestinos no país. Porque eles sabem muito bem do que se trata. A coisa não é nada bonita, não é nada ética, nada. Então, se nações como a Jordânia e como o Egito já disseram: eu não quero colocar a mão nesse vespeiro, tá? Quem tem que resolver realmente é Israel, porque o vespeiro prometeu repetir o que eles fizeram no dia 7 de outubro 1 milhão de vezes, se for necessário, até que não haja nenhum judeu na região. Certinho? Certinho. Mas antes de você ficar apavorado, antes de você ficar desesperado, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês de Isaías 41, 14 e 16. Eu estou usando uma tradução da Almeida, revista e corrigida em 2009, tá? Esse texto fala o seguinte: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Outeiros são lugares altos. Tu os padejarás. Padejar é como eles fazem quando eles passam na peneira, né? A peneiragem para separar o joio do trigo. Você peneira, joga para cima. O joio, como não tem semente, é vazio, ele é mais leve e o vento leva, tá? A aplicação aqui nessa passagem é exatamente essa. Então ele está dizendo para Israel: eis que te preparei um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, os outeiros tornarás como palha, tu os padejarás e os ventos o levará. O tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Pessoal, é muito difícil fazer a cobertura na intensidade que eu estou fazendo. É realmente muito difícil. Cara, eu sou mulher. De vez em quando, a minha natureza mulher fala assim: eu quero chorar. Eu quero ligar minha câmera, me reunir com o pessoal do YouTube e só chorar por tudo que está acontecendo. Por Israel, pelas crianças palestinas, que não tem nada a ver com isso de verdade. Mas eu não posso. Por quê? Porque a causa é maior e exige muito de mim. E hoje eu falei que eu conversei, né, com meu amigo, com Roberto Grobman, que está com a família em Israel, ele mora lá. E eu fiquei muito emocionada e eu deixei esse trecho da Bíblia para ele, de Isaías, para que ele tenha certeza que nenhum esforço feito por Israel será em vão. Porque, segundo diz a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nunca mais Israel será destruída. Nunca mais essa nação, a menina dos olhos de Deus,
nunca mais será destruída. Então, apesar de ser uma caminhada longa, difícil de embargar a voz, como é agora, de ter esses momentos de emoção profunda, eu tenho uma segurança no Deus que chamou Israel de bichinho de Jacó. Ele prometeu, e eu sou testemunha viva, que todas as promessas que Deus fez na minha vida, elas se cumpriram, todas. Eu não sou a menina dos olhos de Deus, e Ele cumpriu as promessas dele na minha vida. Que dirá as promessas que Ele fez ao bichinho de Jacó, a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Então, quando fica muito pesado para vocês também, que eu sei que fica, eu vejo os comentários de vocês aí, lembrem disso. Isso é passageiro, tudo isso é passageiro. Não vai ter para ninguém. Nunca mais Israel será destruído, e quem prometeu isso não fui eu, não foi os Estados Unidos, não foi a Grã-Bretanha, não foi Bibi Netanyahu, não foi. Foi o Deus da Bíblia. Foi o Deus que fez nascer Israel de Jacó, que trocou o seu nome e a partir dele estabeleceu uma nação. Tenha isso em mente. Isso vai renovar as suas forças. E sim, dê-se o trabalho, dê-se o direito de chorar, de ficar quietinho um pouquinho, de ficar em posição fetal na cama, abraçar os seus, fazer as suas orações, acordar no dia seguinte com a cara inchada, que não tem maquiagem que dê jeito. Dê-se um tempo, vá respirar. Mas saiba que não é você e nem eu que temos que dar contas da segurança de Israel. Onde nós falharemos vergonhosamente, miseravelmente, Deus entrará com provisão. E se esses líderes do mundo pensam que eles estão fazendo algum avanço para a destruição do povo de Israel e do povo cristão, esta é a prova de que eles são cegos e tolos. Por que não? Ah, mas eles estão fazendo bastante gente sofrer. Sim, mas eles não têm o poder de nos destruir. Não têm. Essa é a promessa de Deus. Então, mesmo com lágrimas descendo aos seus olhos, mesmo com o peito embargado, mesmo com a garganta com nó, não perca isso de vista. É como eu falo assim, sempre em perspectiva. Nunca mais Israel será destruída. E não fui eu nem você que prometeu. Nós, coadjuvantes neste cenário, só precisamos fazer a coisa certa porque é o certo a fazer. Falar a verdade porque é a verdade. Instar quando oportuna e inoportunamente, como disse Paulo, para dar razões de por que nós amamos e oramos por Israel de dia e de noite. Dar razões da nossa fé. Por que nos sentimos ligados? Por que nos consideramos ramos enxertados na videira verdadeira que é Israel? Não somos nós. Fomos feitos filhos por adoção. Não tenha nenhum momento de esquecimento. Israel nunca mais será destruída. Tenha esse manancial de esperança no seu coração. Porque quem falou isso sabe muito bem o que fala. E nos conhecia muito antes de sermos formados no útero, no ventre de nossas mães. É nele que eu deposito a minha confiança. E é nele que eu me alegro. É nele que eu entrego meu louvor. Hoje já é sábado em Israel. E é a ele que eu rendo todas as graças por um Shabbat Shalom, que eu tenho certeza e convicção que nós viveremos um dia eternamente, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser apoiar o canal, você já sabe como fazer. Eu quero encerrar esse vídeo com essa mensagem. É tudo muito duro, mas o nosso reino, como disse Jesus, ele não é desse mundo. A única coisa que me importa
é deixar boas sementes para dar bons frutos, para que meu filho, meu neto, meus sobrinhos, minha filhada, quando eles olharem para o caminho que eu trilhei, eles possam encontrar bons frutos que eu semeei, que sirvam de exemplo para eles nortearem a própria vida. Tá bom? Hoje não tem 21h30, tá? A minha mãe veio me visitar e eu quero ficar um pouquinho com ela. Espero que vocês entendam. Um beijo.